Olá, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de Teoria e Prática da Redação Jurídica. Vamos discutir hoje o plano 5 e o plano 6. O plano 5, parecer técnico jurídico, a ementa, e características da narrativa jurídica. Acompanhando aí, como elaborar um parecer jurídico. Parecer jurídico é um documento por meio do qual o jurista, advogado, consultor jurídico fornece informações técnicas acerca de um determinado tema, com opiniões jurídicas fundamentadas em bases legais, doutrinárias e jurisprudenciais. Geralmente é solicitado por uma pessoa jurídica ou física como elemento necessário para a tomada de uma decisão importante. Entretanto, o cliente não está vinculado ao parecer jurídico. Apesar de não existir uma forma obrigatória, há uma certa estrutura a ser seguida. Então, vou disponibilizar um modelo indicado e seus principais elementos. Lembrando que cada um tem o seu jeitinho próprio, portanto, deixo aqui apenas uma sugestão. Como você pode ver, parecer jurídico existem vários, né? De acordo com de acordo com sua situação, né? Sua causa, a sua defesa, mas existe uma estrutura semelhante a todos eles. Então, vamos ver essa estrutura. Então, o primeiro título, o parecer jurídico, endereçamento. O parecer está direcionado ao cliente, que pode ser autoridade, pessoa jurídica ou pessoa física, que contratou os serviços de quem irá fazer o parecer jurídico. A ementa. Na ementa, é necessário reunir de forma lógica e coordenada as principais palavras-chave que foram utilizadas na elaboração do parecer. Em suma, a ementa é o resumo do que consta do parecer inteiro. Portanto, a dica é que você o faça por último. Exemplo de ementa: direito civil, direito processual civil, aí descrever o ramo do direito, que é o objeto de consulta, contrato de, que é o tema específico, artigo tal, né, do CPC, dispositivo legal tratado no parecer, que fundamenta a opinião, distrato unilateral e a possibilidade de ressarcimento. Tal, conclusões do parecerista. Então, no relatório, nesta parte, devemos descrever os fatos objeto da consulta. Devemos relatar somente os fatos trazidos pelo cliente consulente, caso haja várias questões importantes e independentes, elas deverão ser incluídas no relatório. Caso haja perguntas formuladas pelo cliente consulente, é possível listá-las nessa parte. Exemplo: trata-se de consulta formulada por autoridade, pessoa jurídica ou pessoa física, acerca de copiar os dados trazidos, é o relatório. Passo a opinar, para finalizar o relatório. Então, nós temos essa estrutura aqui. Ainda dentro dele tem a fundamentação. É a parte mais importante do parecer. Na parte relativa à fundamentação, o parecerista deve elaborar as teses que se apoiarão à sua conclusão final, devendo abordar com clareza e concisão cada um dos temas sugeridos, procurando dar sempre uma resposta precisa e convincente, com base na lei vigente, podendo recorrer à doutrina e à jurisprudência. Caso o problema trazido apresente mais de uma solução, é recomendável que você divida a fundamentação nos itens. Por exemplo, A, B, C.
Em cada um dos questionamentos, podemos montar o seguinte silogismo: questionamento, fundamentos de fato e de direito relativos à questão e também a conclusão. Aí no item conclusão. A conclusão corresponde a uma síntese de todas as conclusões que foram tiradas na parte da fundamentação. A conclusão simplesmente responde o que foi questionado pelo cliente, consulente. Caso tenha havido algumas perguntas, é necessário respondê-las. Deve ser finalizada com a seguinte expressão: é o parecer. E logo abaixo a data, o local, nome e assinatura do advogado e o número da OAB. Então, exemplo de conclusão. Ante o exposto, respondendo a cada um dos questionamentos formulados na consulta, opina-se pelo que foi perguntado, é o parecer. Sempre concluir com essa frase, porque o cliente não está vinculado ao parecer. Aí coloca o local, a data, o nome e o seu número na OAB. Ok? Agora vamos falar um pouquinho de características da narrativa jurídica. Você sabe que a narração, ela tem narração que você aprendeu no ensino fundamental, ensino médio, ela tem alguns elementos, né? Nós chamamos isso de elementos da narrativa. Então, ela tem lá o personagem, ou os personagens, quem dá voz à narração, né? Quem participa, o local, nós chamamos isso de espaço, o local que aconteceu na rua, em casa, na vizinha, no banco, né, supermercado, o tempo é quando a ação ocorreu. Manhã, tarde, noite, um dia do mês, né? Sábado, domingo, dia da semana. Então, quando a ação ocorreu? O conflito, que nós chamamos de enredo, ou seja, a situação que aconteceu, e o desfecho. O desfecho já é a conclusão, né, a finalização. E dentro desses elementos também tem os narradores, né? Narrador onisciente, onipresente, tem narrador, então com voz direta, indireta. Então nós temos ainda os narradores, certo? Só que qual que é a diferença dessa narração, que eu acabei de falar os elementos, para ser narrativa jurídica? Você vê que são termos parecidos, mas se difere pela palavra jurídica. Então, para ser termo da narrativa jurídica, ele envolve, além desses elementos da narração, a descrição. Em alguns momentos da narração, o advogado, por exemplo, ele descreve a cena do crime, ele descreve uma situação, um objeto, né, um lugar, a cena, descreve também o psicológico do réu ou da vítima, depende de quem ele defende, né? E finaliza com a argumentação, com a persuasão. Então, você vê que dentro da narrativa jurídica, ela engloba 3 tipos textuais, que é a narração, a descrição e a argumentação, tá? Só lembrando que na narrativa jurídica, a descrição, ela é um auxiliar da narração jurídica. Então, vamos ver aqui. As tipologias textuais, também chamadas de tipos textuais ou tipos de texto. Bom dia, Leonardo, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem e você? Joia. Já comecei aqui a falar sobre... já falei da ementa, depois você pega o começo da aula, né, que eu mando a aula gravada. E aí eu estou no plano 6, tá? Que eu estava deixando a aula gravada aqui. Tá bem, beleza. Então, só vou voltar um pouquinho, né, no plano 6.
A gente vai falar um pouco das características da narrativa jurídica. O que difere ela da narração, que é aquela que você aprendeu lá no ensino fundamental e no ensino médio? Você aprendeu lá que narração era um dos tipos textuais. Não sei se você lembra da narração. Lembra? Lembro sim. Uhum. Então, na narração, ela tem lá os personagens, né, que fazem toda a trama, tem o local, que é o lugar que acontece a cena, né, acontece a narração, o tempo, que é o quando acontece a narração, aí nós temos o desfecho, que é a finalização, tem o narrador onisciente, onipresente, que fala em voz direta, voz indireta, certo? Então, nós temos alguns elementos da narrativa. Quando a gente fala de narrativa jurídica, ela é um pouquinho diferente. Ela pega tudo que tem da narração, que a gente aprendeu no ensino médio, ensino fundamental, só que ela mistura outros tipos textuais, que é um pouco da descrição. Então, o tipo textual descrição, né, o descrever, ele é um auxiliar da narração jurídica. E ainda finaliza com o terceiro tipo textual, que é a argumentação. Então, quando a gente fala de narrativa jurídica, ela é um pouco diferente da narração, porque ela também mescla, né? Ela é interligada ou entrelaçada com a descrição e a argumentação. Então, a gente está vendo um pouco sobre a gente vai falar sobre os tipos textuais e, em seguida, da narrativa jurídica, tá? Então, as tipologias textuais, também chamadas de tipos textuais ou tipos de texto, são as diferentes formas que um texto pode apresentar, visando responder às diferentes intenções comunicativas. Os aspectos constitutivos de um texto divergem mediante a finalidade do texto, que é o contar, o descrever, o argumentar e o informar. E diferentes tipos de textos apresentam diferentes características. Então, cada tipo textual, ela tem uma estrutura, né? A narração, ela tem uso de travessão, ela tem personagem, tem o lugar, tem o tempo, né? Tem o conflito, o enredo, o desfecho, o narrador. Então, essa estrutura da narração. Quando a gente fala, por exemplo, na descrição, ela é imparcial, ela não coloca tempo, por exemplo, ela descreve, né, aquilo que ela vê, pode descrever um estado, né, psicológico, pode descrever um lugar, pode descrever um objeto. Quando a gente fala da argumentação, ela já tem uma outra estrutura, né? Tem que ter situação, problema, possíveis soluções e a avaliação final, né? E a informação que tem que ser de tom impessoal. Então, quando a gente fala em tipos de textos, nós temos aí características, né? Que é essa estrutura, as construções frásicas, ou seja, das frases, a linguagem também muda, o vocabulário, tempos verbais, relações lógicas, modo de interação com o leitor. Então, por que é importante você saber qual é o tipo textual? Para que você saiba construir o texto de forma adequada, né? Conforme sua estrutura, seu linguajar, seus tempos verbais, essa lógica, ok? Então, a narrativa jurídica, ela tem essa característica dessa mistura, né? De narração, descrição e dissertação, que entra
principalmente a argumentação, né? Que é a persuasão, o convencimento. Então, aqui eu coloquei os tipos textuais, só para você lembrar, que é o texto narrativo, descritivo, o dissertativo e o explicativo, tá? E é de salientar que um único texto possa apresentar passagens de várias tipologias textuais, que é o caso da narração. Mas, ao contrário da narração, por exemplo, quando eu faço um texto dissertativo, argumentativo, eu não posso usar outros tipos textuais. Eu não posso incluir a descrição, por exemplo, ou a narração, tá? A narração aceita outros tipos textuais. A dissertação não aceita. Ok? Bom dia, Dion. Tudo bem? Bom dia, professora. Tranquilo? Tá chegando o áudio aí? Tá, assim. Já comecei a aula 8h30, aí depois você assiste o comecinho da aula, tá bom? Tudo bem. Eu Tudo bem, é que eu mando consegui conectar só agora. sem problemas. Aí eu mando o link pro início da aula. A gente está falando um pouco Perfeito. da narrativa jurídica. Então, a narrativa jurídica, John, ela tem a característica da mistura, né, na verdade, de tipos textuais, que é o da narração, o da descrição e finaliza com a argumentação, tá? Então, maioritariamente escrito em prosa, o texto narrativo é caracterizado por narrar uma história, ou seja, contar uma história através de uma sequência. Então, vou pedir, Dion, para você desligar o fone. Você consegue? Fonezinho? Deixa eu te desligar para você. Pronto, desliguei. Quando você quiser fazer pergunta, Dion e Leonardo, só abrir o microfone e fazer a pergunta, tá bom? Vocês podem perguntar. Eu gosto que vocês participem, tá bom? Então, olha lá. Perfeito, professora. Ok. Maravilha. Então, o texto narrativo, ele é caracterizado por... Ótimo, tá bem, professor. Tá bom, só perguntar, Leonardo. Ele é caracterizado por narrar uma história, ou seja, contar uma história através de uma sequência de várias ações reais ou imaginárias. Então, essa sucessão de acontecimentos é contada por um narrador e está estruturada em introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando a gente pega, que eu falei no início da aula, que vocês perderam, eu falei sobre a estrutura, né, de uma peça processual. Então, lá tem, por exemplo, uma peça processual de petição inicial. Ela tem lá o endereçamento, né? Ela tem um item que se chama dos fatos. Quando entra esse item dos fatos, entra justamente a aula de hoje, que você vai narrar os fatos. Por exemplo, de defesa, né, ou de acusação, ou você é o advogado da vítima, ou você é advogado do réu, mas de qualquer forma você narra os fatos sob o seu olhar, sua perspectiva de defesa, né? Por exemplo, o réu que matou, vou dar um exemplo. A vítima foi roubada e assassinada brutalmente, de forma desumana, né? Um tira-queima-roupa. Essa é a defesa da vítima. Usa adjetivos para ressaltar a forma que ela foi assassinada. Agora, a defesa do réu, por exemplo. A vítima, né, estava agressiva, gritou com ele, ameaçou, e ele, em sua defesa, né, atirou sem querer, sabe assim? Então, você muda a história conforme a narração,
conforme a sua defesa, se você é a favor ou contra, né? Então, o texto narrativo, ele é caracterizado por narrar a história. E entra onde na peça processual? Entra no dos fatos, tá? E aí, depois, você vai finalizar com essa... Descreve, né, por exemplo, a cena, o que aconteceu, argumenta ali. Então, só pela sua palavra, ou seja, pelo seu vocabulário, quem ler já vai ver se você é a favor ou contra, se você está defendendo ou não. Vai depender de como você exalta, né? De como você direciona o caso. E aí, depois dos fatos, na peça processual, vem do direito. Daí, nessa parte, você vai colocar as leis, amparado em que lei, né? Se é na Constituição, no Código Penal, se é, sei lá, na defesa do consumidor, que lei que você vai colocar ali, tá? Então, ao longo dessa estrutura narrativa, são apresentados os principais elementos da narração. Mesmo sendo narrativa jurídica, vai ter espaço. O que é o espaço? O lugar. Que lugar que o crime, por exemplo, aconteceu? Que lugar que a cena ocorreu? Né? O tempo é o quando, se é manhã, tarde ou noite, se é sábado, domingo, se é um dia do mês, né? Quando que aconteceu? E o personagem ou as personagens. Pode ter mais de um personagem envolvido. Enredo. Enredo é a trama, é o conflito, né? Na verdade, é a situação problema que aconteceu. E o narrador, se é você, advogado, né? Então, na verdade, gente, o advogado, ele faz o papel de narrador. Por quê? Porque o caso não é seu. O caso é do seu cliente ou da sua cliente, é de outra pessoa. E você vai narrar o que aconteceu com a outra pessoa, que é o cliente, que você está defendendo, tá? Então, você é o narrador, na verdade. Aí nós vamos falar um pouquinho dos elementos da narrativa. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, tá, John Leonardo? Pode perguntar. Os elementos da narrativa, nós temos ali os principais elementos, que são espaço, conforme eu já falei um pouquinho, que é o espaço que se refere... Oi, Leonardo. Por enquanto, tudo certo aqui, professor. Só para informar mesmo, tá? Tá fácil ainda, né? Tá tranquilo. Tô acompanhando aqui. Maravilha. Então, olha lá, o espaço... Oi? O espaço se refere ao local onde se desenrola a ação. Então, por exemplo, pode ser um local físico, né, no colégio, no Brasil, na praça, no banco, no supermercado, na casa. Pode ser um espaço social, por exemplo, características do ambiente social, né? Psicológico também. Como eu disse, a narrativa, ela também entra na questão do psicológico, né? Vivências, pensamentos, sentimentos do sujeito. E o tempo? O tempo se refere à duração da ação e ao desenrolar dos acontecimentos. Então, o tempo cronológico indica a sucessão cronológica dos fatos, pelas horas, dias, anos. O tempo psicológico se refere às lembranças e vivências das personagens, sendo subjetivo e influenciado pelo estado de espírito das personagens em cada momento. Fica uma tarja preta bem em cima. E os personagens são caracterizados através de qualidades físicas e também psicológicas, podendo essa caracterização ser feita de modo direto, explicitada pelo narrador, ou por outras personagens, que através de autocaracterização ou heterocaracterização, ou de modo indireto,
feita com base nas atitudes e comportamento das personagens. Tá? As personagens possuem diferentes importâncias na narração. Tem a personagem principal, que no caso é seu cliente, sua cliente. Personagens secundárias, que pode ser a amiga, a vizinha, né? Seriam baseados nas testemunhas, por exemplo. As personagens principais desempenham papéis essenciais no enredo, podendo ser protagonistas. O que é protagonista? Que deseja, que tenta, que consegue, ou seja, que faz. Ou antagonista, que dificulta, que atrapalha, que impede, né? Tem as personagens secundárias, que desempenham papéis menores e podem ser coadjuvantes, por exemplo, a vizinha que visualizou tal coisa, né? Algum, sei lá, morador de rua, alguém que passou e viu. Então, ajudam as personagens principais em ações secundárias ou figurantes, ajudam na caracterização de um espaço social. Então, você vê que as personagens, você chamaria de álibis, né? Ou não, ou quem viu tal crime, vamos falar em crime, né? Acontecer, quem presenciou, mesmo que de longe, se alguém conseguiu ver. Então, aí cabe, né, a defesa procurar essas provas, essas testemunhas. Então, você vê que elas podem ser inúmeras, né? Desde quem realmente estava ali envolvido na situação, com quem estava de fora, ok? E podem ser dinâmicas, apresentando diferentes comportamentos ao longo da narração, personagem modelada ou redonda, bem como estáticas, não se modificando no decorrer da ação, que é a personagem plana. Há ainda personagens que representam um grupo específico, que seria um personagem tipo. Quem? Tudo bem aí, Dion? Tá brigando com a câmera? Ah, sim, não, professor, eu estou só reposicionando aqui, mas eu estou ouvindo a senhora, pode falar. Ah, tô brincando. Eu vi você posicionando aí. O narrador, gente. O narrador, como eu disse, pode ser o próprio advogado ou pode ser alguém que, né, presenciou uma testemunha, narrando o que aconteceu. Pode ser a própria vítima ou o próprio réu, vai depender do seu posicionamento como advogado, quem você está defendendo, no caso. Né? Então, o narrador ele é o responsável pela narração, ou seja, quem conta a história. Vocês sabem que toda história tem várias partes, né? Então, existem vários tipos de narrador. Porque em cada momento, o antes, por exemplo, do crime, o durante e o depois, já vão ser aí 3 partes, né? Narrador onisciente e onipresente, ele conhece intimamente os personagens e a totalidade do enredo de uma forma pormenorizada. Ele utiliza maioritariamente a narração na terceira pessoa, mas pode narrar na primeira pessoa, em discurso indireto, livre, tendo sua voz confundida com a voz das personagens. Tal é o seu conhecimento e intimidade com a narrativa. Então, nós temos aí um narrador mais íntimo, né? O narrador personagem, que é o participante ou presente, ele conta a história na primeira pessoa, que é o eu, do ponto de vista da personagem que é, caso é a personagem narrando o fato. Eu sofri um atentado, um acidente. Apenas conhece seus próprios pensamentos e as ações que se vão desenrolando
nas quais também participa. Tem conhecimentos limitados sobre as restantes personagens e sobre a totalidade do enredo. Esse tipo de narração é mais subjetivo, transmitindo o ponto de vista e as emoções do narrador. Só que lembre-se, gente, que apesar da personagem, vamos supor, da vítima, estar contando o incidente, é você, advogado, que está escrevendo, está narrando. Então, você é o responsável pelo texto, né? E é você que lá na parte do... Porque até então a gente está falando daquela parte dos fatos. Oi, Dion. Professora, os slides a senhora está passando, porque para mim aqui não está aparecendo mais os slides, são uma tela azul. Ah, deve ser sua conexão. Mas eu enviei no seu WhatsApp também ontem. Não, os tranquilo, slides. então, se a senhora puder, você pode mandar depois, tá? Não tem problema não. Tá, deve ser a conexão mesmo. Mas não sei se você está no celular ou está no notebook. Se você tiver... Oi? Eu só consegui Tenta abrir conectar. seu celular e você consegue acompanhar os slides que eu mandei no WhatsApp. É que eu já estou acompanhando o vídeo pelo celular. Ah, tá. Entendi. Tá bom, então. Quis aceitar o Teams, conseguiu conectar pelo nosso, aí depois deu problema também. Mas tranquilo, o celular tá rodando beleza. Tá bom. Depois eu vou mandar o link da gravação. Aí eu mando novamente os slides. Mas eu mandei no WhatsApp ontem à noite os slides. Tá ok. Então, olha, o narrador observador é o não participante ou ausente. Ele limita-se a contar a história sem se envolver nela. No caso, seria você, advogado, né? Um narrador que não se envolve na história. Embora tenha conhecimento das ações, não conhece o íntimo das personagens, mantendo uma narrativa imparcial e objetiva. Essa é a sua função, né? Manter essa narrativa imparcial. Utiliza a narração na terceira pessoa. Nos textos narrativos, é através da voz do narrador que conhecemos o desenrolar da história e as ações das personagens, mas é através da voz das personagens que conhecemos as suas ideias, opiniões e sentimentos. A forma como a voz das personagens é introduzida na voz do narrador é chamada de discurso. Também, em falar assim, discurso, é muito importante ler, né, vamos supor, esse dos fatos, para entender o que está por trás ali, que a gente chama de análise do discurso. Então, a análise do discurso é quando você engloba as entrelinhas, né? O que ele quis dizer com isso? Qual foi a intenção da vítima ou da voz, né, do narrador? Qual foi a intenção ao falar isso, né? Então, nós temos aí os olhares que são despertados conforme vai procedendo a narração. E ressaltando que dentro dos fatos do processo, por exemplo, de uma petição inicial, você vai misturar um pouco da descrição e finalizar com a sua argumentação, né? A defesa do seu ponto de vista. Ali no item dos fatos, não é necessário colocar leis, tá? Para amparar. Você está só narrando o problema ali, narrando a situação, que a gente chama de conflito, de enredo. As leis, né, que amparam a sua defesa, vai vir no outro item logo abaixo, que chama dois direitos. Okay? Bom, aí nós temos
nos textos narrativos, é através da voz do narrador que conhecemos o desenrolar da história e as ações dos personagens. Mas é através da voz que conhecemos as suas ideias, opiniões e sentimentos. Tá? Então, é preciso ler para entender o posicionamento, tanto vamos supor, da vítima ou do réu, quanto do próprio advogado, ao encaminhar o seu linguajar, a sua linguagem, né, seu vocabulário. Como eu dei o exemplo acima, ou fala, né, ela foi assassinada de forma brutal, sem defesa, ou o olhar do réu. Ela foi em legítima defesa, né? Ela me ameaçou. Então, assim, são dois olhares distintos dentro do mesmo cenário que foi o crime. Okay? Então, através de uma correta utilização dos tipos de discurso, a narrativa poderá assumir um caráter mais ou menos dinâmico, mais ou menos natural, mais ou menos interessante, mais ou menos objetivo. Existem 3 tipos de discurso, ou seja, 3 formas de introdução das falas das personagens na narrativa. Então, nós temos o discurso direto, o indireto e o indireto livre. Tá? O discurso direto, ele é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala das personagens, sem participação do narrador. O discurso indireto é caracterizado por ser uma intervenção do narrador no discurso ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas das personagens. E o indireto livre é caracterizado por permitir que os acontecimentos sejam narrados em simultâneo, estando as falas das personagens direta e integralmente inseridas dentro do discurso do narrador. Agora, no direito, John e Leonardo, qual desses 3 discursos são mais utilizados? Direto, indireto ou indireto livre? O discurso direto, professor? O Não é direto, você acha? John, o que você acha? Estou lendo aqui. Pode falar, Leonardo. O discurso direto é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala dos personagens, sem participação do narrador. Não. Então não é o direto, não. Não sei, vamos discutir. Discute aí, John. Tem que abrir o microfone, John. Abre o microfone aí. Como eu estava falando, eu acho que depende da situação, mas eu ficaria com a opção do discurso indireto. Olha lá. Uma intervenção do narrador no discurso, ao utilizar suas próprias palavras para reproduzir as falas dos personagens. Você acha que o advogado ele interfere na fala das personagens? Sim ou não? Leonardo, Joe? Na fala dos personagens, não, né? Porque a fala tem que ser fiel àquilo que ele está relatando, mas eu acredito que no enredo, no geral, ele vai dar o olhar jurídico dele. Mas, como eu falei, depende da situação. Eu ainda não tenho uma concepção fechada se seria 100% direto ou 100% indireto. Acaba sendo... Lê o terceiro item, Dio. Lê o terceiro item aí. O discurso indireto livre.
Eu estou sem acesso ao slide, professora. O slide, Estava perdão. aparecendo aqui para mim, só que não está aparecendo mais, está só uma tela azul. Leonardo, você aparece? Aqui para mim, sim. Lê para nós o terceiro item. Leio sim. O discurso indireto livre é caracterizado por permitir que os acontecimentos sejam narrados em simultâneo, estando as falas das personagens direta e integralmente inseridas dentro do discurso do narrador. Eu acredito que seja esse terceiro. Por quê? Porque vamos discutir aqui a situação. No discurso direto, o narrador não se mete. Só que no exemplo que eu dei, que o narrador ele exalta, né, a fala da vítima ou do réu, você vê que o advogado ele se mete na fala assim, tá? Ou ele fala assim, como eu dei o exemplo, né, a vítima foi assassinada brutalmente, sem direito à defesa, de uma forma desumana. Isso é o narrador influenciando na fala, tá? E quando a gente fala nesse indireto livre, tá falando que ali, ó, ele fala, né, a fala das personagens de forma direta, ou seja, fiel, como o John falou, mas ao mesmo tempo ele insere, o narrador insere palavras dentro do discurso, tá? Então, é o discurso indireto livre, que é mais usado na narrativa jurídica. Posso usar o direto, ou posso usar o indireto? Pode. Eu perguntei assim, o que é mais usado na narrativa jurídica? Seria o indireto livre, né? Por exemplo, no caso do réu. O réu já vai falar com o linguajar dele. Ela reagiu ao assalto e eu fiquei com medo dela me matar, então eu tive que matar ela primeiro. Foi legítima defesa. Então ele já vai mudar a linguagem conforme a defesa dele, se é do réu ou se é da vítima. Ok? Então o advogado ele influencia na fala sim, tá, gente? Seria estando as falas das personagens direta e integralmente inseridas no discurso do narrador. Quem que é o narrador? O advogado, né? Que está contando essa história naquele processo que vai para a mão do juiz. Agora vamos falar um pouquinho mais da estrutura narrativa. Vocês aprenderam aí que toda narração, né, ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Professora, Pode falar, Gil. só para informar aí que as telas retornaram, tá? Ok, já estou conseguindo ver os slides aqui. Ótimo. É a conexão, né? Eu saí, entrei de novo, resolveu. O Brasil todo está usando a internet, né, gente? Não tem link que suporte, né? Não. Eu estava vendo umas reportagens, né, do presidente da República, daí também alguns ministros, alguns desembargadores, até a fala deles trava, né? Você vê que está travando a conexão da internet na hora deles darem a fala, a entrevista deles, né? Falei, se até a internet da presidência da República trava, imagine a nossa, né? Então, não tem verdade. como. O Brasil todo está em casa, fazendo o quê? Usando a internet, né? Bom, mas continuando aí, nessa estrutura narrativa. Ela também tem introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? É preciso, nesse dos fatos, quando você for narrar os fatos ocorridos, é necessário que você tenha começo, meio e fim. Porque se você só conta o momento do crime e o antes, né? O que estava fazendo antes? O que estava fazendo durante? E o depois? Fugiu? Socorreu a vítima, né? Se matou? O que fez? O que aconteceu depois? Foi preso, não foi? Né? Em flagrante? O que aconteceu depois? Então, é importante ter
3 passos aí, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, vamos ler um pouquinho. Na introdução, ela se refere à situação inicial da história, também chamada de apresentação. É nesta parte da narração que são apresentados os principais elementos da narração, que é o espaço, tem personagens, enredo e narrador, ficando sabendo quem, quando e onde, já de cara, na introdução. O desenvolvimento. Durante o desenvolvimento do enredo é o conflito, né? Ou seja, acontecimentos que quebram o equilíbrio apresentado na introdução, modificando essa situação inicial. Ficamos sabendo o que aconteceu e o como aconteceu, ou seja, os detalhes. No desenvolvimento, ocorre também um momento mais tenso e emocionante da história, que é o clímax, né? Morreu, não morreu? O que aconteceu? E a conclusão, também chamada de desfecho, desenlace ou epílogo. A conclusão é a parte da narração em que se envolvem os conflitos, positivo ou negativamente. Fica evidenciada a relação existente entre os diferentes acontecimentos, sendo apresentadas suas consequências. Ok? Aí tem um exemplo de um trecho, né, de um excerto de texto narrativo. Quer ler para a gente, Leonardo? Leonardo? Oi. Lê para a gente, Dion. Tá lendo ou não? Sim, sim. E ele, caminhando devagar sobre as acácias, sentia no frio silêncio as pancadas desordenadas do seu coração. Subiu os 3 graus da pedra, que lhe pareciam já de uma casa estranha, ali ficou. Melanie, com o chalé na mão, veio dizer-lhe que a senhora estava na sala das tapeçarias. Carlos entrou e correu para ele, arrebatou-lhe as mãos sem poder falar, soluçando, tremendo toda. Os Maias, essa de Queiroz. Nesse trecho de texto narrativo, Ô, professora, você desculpa, percebe... Oi, travou Leonardo. o microfone. Eu não consegui destravar. Eu ouvi que você estava falando, mas não consegui destravar. Sem problemas, Leonardo, tranquilo. Tranquilo, é só para vocês participarem mesmo. Senão só eu falando fica chato, né? E vocês têm que falar um pouco para animar. Não é verdade? Gente, então olha lá. É verdade. O lugar. Qual que é o lugar desse trecho? Qual que é o lugar? Sobre as acácias? Ah, muito bem. As acácias. Aí você vê que também ele trabalha a descrição do psicológico, né? Olha lá. Pancadas desordenadas do coração, ao psicológico. Soluçando, tremendo toda, né? Olha a descrição do psicológico. Aí nós temos ali também lugar, 3 degraus de pedra, casa estranha, personagem, o N, depois Melanie, né? Carlos, nós temos o que mais? O tempo, tem tempo? Presente, né? Presente. Aí também tem a sala das tapeçarias, né? Que é um lugar. E aí narrando, né? Narrando essa situação, né? O que foi feito ali, ó.
ela entrou, né, arrebatou-lhe as mãos sem poder falar. Então, o que aconteceu? Então, as características do texto narrativo fala assim: a narrativa jurídica é o relato de todos os fatos importantes que auxiliam na compreensão do caso concreto e dos relevantes juridicamente, porque deles advêm consequências jurídicas. Por isso, a seleção dos fatos é de fundamental importância no discurso jurídico, uma vez que esses fatos selecionados se transformarão em argumentos na argumentação jurídica ou fundamentos jurídicos do pedido, que entra lá na petição que eu falei no dos fatos, né? Gente, terminei aqui. Tem alguma pergunta? Vamos falar das tarefas, né? Eu preciso, até dia 9 de maio, que vocês me enviem o que vocês estão me devendo. Que é os casos concretos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E no final de cada plano de aula, tem um exercício. Lá no item aplicação, articulação, teoria e prática, tem um exercício no final do plano de aula, que também é para enviar. Tem que observar, porque às vezes repete. No plano de aula é igual do caso concreto. Nem todo plano repete. Mas tem que observar se está batendo, entendeu? Isso que eu ia te perguntar, professora. Eu finalizei o 3 e o 4 e eram iguais. Aí eu ia te perguntar se tem que mandar também o plano de aula, ou só pode mandar quando está repetido, manda só o caso concreto. Manda só manda o caso concreto, mas observa para mim no e-mail. Ah, te avisa. Tipo assim, plano de aula repetido, por isso eu não enviei. Tá bom. Porque, Leonardo, eu tenho uns 1000 alunos, né? E aí, só do direito, nós estamos com 164 à noite e 84 de manhã. Sei lá quanto que dá essa conta, uns 250. E todos eles estão mandando casos concretos no meu e-mail, entendeu? Para eu não me confundir. Eu entendi. Então, eu fiz o 3 e o 4. Eu tinha enviado o 1 e o 2. Eu vou deixar para juntar, então, com os 5 e 6 horas para terminar, que eu envio de uma vez também, para não ficar enviando, entendeu? Para mim é melhor também. Eu enviei o 1 e o 2, então eu vou enviar o 3, o 4, 5 e 6 tudo junto. E daí eu vou observar isso, se o plano de aula está igual ao caso concreto, então. For repetido, Tá. Não são todos os planos que repetem no caso concreto. Tá? Mas é preciso observar se repete ou não. Eu vou fazer essa observação, então. Eu já tô... Pessoal, das outras disciplinas que eu dou, eu dou língua portuguesa, né? Estrutura básica, redação instrumental. Tem 4 matérias no direito. A senhora fala de Campo Grande, professora? Hã? A senhora fala de qual cidade? Campo Grande? Ah, tá, entendi. Achei que a senhora estava dando aula para o Brasil inteiro. Acredito que dê também, né? É da Estácio de Campo Grande, mas é que eu dou na turma da manhã e da noite. Ah, entendi. Por isso que tem bastante aluno, né? A turma da noite está com 164 alunos. Da manhã está com 80 e pouco, 80. Professora, eu já estou concluindo aqui também as atividades e os casos. Eu só vou assistir aquela aula do dia 18, que eu não tinha conseguido acessar o Teams. A senhora me mandou o link. Esse final de semana eu vou terminar de assistir ela e eu já mando esses casos para a senhora aí até o 6. Né? Até dia 9 pode me mandar, tá bom? Tá bom. Ok, perfeito. Essas atividades, gente, eu já vou computando nota para vocês, porque eu tenho que mandar umas notas parciais, né? Tá certo? Tá certo, professora. É isso que eu ia te perguntar sobre a sua avaliação. Vai ser em cima das atividades? Vai ser em cima das atividades. Por isso que é importante realizá-las, né? Com calma. Sim. E fazer... Eu vou parar de gravar, tá? Tá bem.
Fica Tá ok. tranquilo. Mas a gente, só parar de gravar, a gente continua aqui.